Boa noite, irmãos. Hoje é 8/5/2020. Estamos realizando nosso tempo de culto no lar. E nós vamos estar meditando hoje em Filipenses, capítulo 2, versos de 25 a 30. A nossa lição tem como título Um servo comprometido com Deus. Então, o contexto está em torno da vida de Epafrodito, ou do exemplo, de um aspecto da vida de Epafrodito. Um servo comprometido com Deus. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus, depois nós vamos explicando os versículos de acordo com os ensinamentos que compreendemos. Oremos. Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade de meditar em Tua Palavra, peço Tua direção nesse momento para entender Tua verdade e dá para nós coragem para aplicar e viver em nossas vidas os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, como tem feito até aqui. Peço assim e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nesses versículos, nós podemos observar já de cara que o apóstolo Paulo está elogiando Epafrodito pela sua dedicação na obra do Senhor. Epafrodito é um exemplo de um crente que tinha muitas responsabilidades na casa de Deus, mas agora ele estava ficando limitado por causa de um problema de saúde. Sabemos que Epafrodito tinha muitas responsabilidades na casa de Deus pela forma como o apóstolo Paulo fala dele. O apóstolo Paulo diz que ele era um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas, um auxiliar. Então aí nós observamos que ele era realmente alguém que tinha responsabilidades na casa do Senhor. Mas para entender melhor o texto e tirar lições para nossas vidas, vamos considerar uma tese: como identificar um servo comprometido com Deus. E nós logo observamos no verso 25 que um servo comprometido com Deus participa da obra de Deus. O servo comprometido com Deus participa da obra de Deus. Epafrodito participava na obra do Senhor. Verso 25 diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então aí Epafrodito servia a igreja como mensageiro e também servia o apóstolo Paulo, suprindo suas necessidades. Então ele era alguém que participava na obra do Senhor. Então nós devemos participar na obra do Senhor. A obra do Senhor sempre tem um lugar onde nós podemos participar, onde nós podemos realizar o serviço do Senhor. Pode ser louvando ao Senhor com cânticos ou mesmo servindo como um professor das crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhoras, né? Então, aí em várias situações, ou como faxineiro da igreja, ornamentador, aquela pessoa que ornamenta em tempos de eventos. Aí temos várias áreas, né, que você pode participar na obra do Senhor. E até como Epafrodito disposto a, então, levar mensagem a missionários que estão em algum lugar, para motivá-los a permanecer firme fazendo a obra do Senhor. Paulo estava aí preso, e Epafrodito vai lá não só para levar um donativo para ele, mas para também fazer o que Paulo não podia fazer. Paulo estava preso, não podia ir em todo lugar, mas Epafrodito podia ir aonde Paulo mandasse. Então aí nós observamos que ele participava na obra do Senhor e nos ensina também a participar na obra do Senhor. E aí seremos como Epafrodito,
um servo comprometido com Deus. Então, um servo comprometido com Deus persevera nas dificuldades. Então, persevera nas dificuldades, está nos versos 26 e 27, que diz: visto que ele tinha saudade de vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então aí você observa que Epafrodito adoeceu, e não foi uma doença qualquer, foi uma doença de morte, né? Então quase morreu. Mesmo assim, ele não desistiu de fazer a obra do Senhor. Então ele dá o exemplo de que realmente a obra do Senhor era de grande importância para ele. Então, perseverar é a ideia de continuar firme. Então, aplicando para a vida de Epafrodito e até para a nossa já, a ideia é de continuar firme, servindo ao Senhor fielmente, independente das dificuldades que venhamos a encontrar em nossas vidas. Lembra, Epafrodito adoeceu, quase morreu, mas ele permaneceu fazendo a obra do Senhor, ainda se sentiu angustiado, porque estava sendo limitado em fazer a obra do Senhor, não podia fazer como ele fazia quando tinha todas as suas forças ou saúde. Então está um servo comprometido com Deus, persevera nas dificuldades. Então, mantenha-se firme diante das dificuldades, permanecendo fiel ao Senhor. O servo fiel ao Senhor, fiel a Deus, como você quiser, produz alegria nos irmãos. Produz alegria nos irmãos. Olha o verso 28 e o 29. Que diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este. Então Paulo diz que ia ficar triste, porque ele ia ficar sem o seu amigo Epafrodito do lado. Mas ele ficaria mais triste ainda se Epafrodito tivesse morrido e agora os irmãos querendo o auxílio de Epafrodito e não tendo o auxílio de Paulo. Então Paulo ficaria mais triste ainda, porque ele não podia ir, que estava preso. Mas agora ele diz que a sua tristeza seria amenizada, porque ele não podia ir, mas podia enviar Epafrodito para ficar com os irmãos. E os irmãos realmente tinham a alegria de ter Epafrodito com eles. E Paulo ainda reforça dando o conselho que os irmãos deveriam honrar sempre homens como Epafrodito, porque na ideia que sabemos é difícil encontrar alguém que seja querido pela igreja, pelos irmãos, e alguém que seja tão dedicado como era Epafrodito, dedicado à obra do Senhor. Então, aqui nós observamos que um servo comprometido com Deus produz alegria nos irmãos. O que os irmãos podem pensar de você nesta ausência de isolamento social? Qual seria a reação, ou qual será, a reação dos irmãos quando voltarmos a se encontrar? Quando você se encontrar com seus amigos, qual será a reação deles nesse período de isolamento? Para Epafrodito, aqui Paulo diz que seria momentos de alegria quando os irmãos se encontrassem com ele, quando tivesse a presença dele. Então, nós aprendemos aqui que um servo comprometido com Deus produz alegria nos irmãos. Mas o verso 30 ainda diz para nós que um servo comprometido com Deus, ele prioriza a obra de Cristo.
a obra de Deus. Verso 30 diz assim: visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito estava doente e sair da sua igreja e auxiliar Paulo na prisão seria algo que para ele não deveria realmente ser concedida essa responsabilidade, mas ele se dispôs, mesmo que tivesse que morrer fazendo aquele trabalho, tentando fazer, ele se dispôs a ir e fazer. Mas é bom ver que Deus se compadeceu dele e não deixou ele morrer naquele momento, tá? E preservou a vida dele. Mas aqui nós observamos que entre escolher ficar ou buscar a cura, né, da doença que ele estava, ficar repousando para melhorar e viajar e auxiliar Paulo, então ele escolheu viajar e auxiliar Paulo, ou seja, de prioridade a obra do Senhor, a obra de Cristo, a obra de Deus. Então ele enfrentou a doença, tá, e realizou a obra do Senhor. Que possamos nós também aprendermos que, diante da dificuldade que passamos ou que estamos no momento, lembrar sempre que a prioridade é a obra de Deus. Que possamos lembrar isso em nossas vidas. Deus é a prioridade. E Ele, diante de situações difíceis, Ele pode se compadecer de nós e então preservar nossas vidas, dando a saúde que nós precisamos. Então que nós aprendemos aqui de imediato nesse trecho para nós a lição de que o servo comprometido com Deus, ele é identificado pelas suas ações de participar na obra de Deus, de perseverar nas dificuldades, de produzir alegria nos irmãos, de priorizar a obra do Senhor. Que sejamos como Epafrodito, comprometidos com Deus, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus nos ajude a crescer em nossa vida espiritual, priorizando o Senhor. E assim sermos reconhecidos como servos comprometidos com Deus. Que Deus abençoe a nós todos. Amém. Boa noite, irmão.